E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo de Hokuto no Ken aqui pro canal. E dessa vez vamos falar da arte marcial rival do Hokuto Shinken. Vamos falar do Nanto Seiken. A gente já falou do Hokuto Shinken no mês de Hokuto, ano passado. E agora vamos falar do estilo Nanto Seiken. Vamos falar de sua história, de suas habilidades, seus praticantes e etc. Então vamos começar falando desse estilo bastante relevante de Hokuto no Ken. Bom, o estilo Nanto Seiken ele vai receber o seu nome da constelação Nanto Hokusei, é uma constelação ali da astrologia chinesa que aqui no ocidente equivale a uma parte da constelação de Sagitário. A gente já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico direitinho sobre a constelação que deu origem a Nanto. Então Nanto ela vai ser originada dessa constelação, assim como Hokuto é originada da constelação da Ursa Maior. Originalmente, quando foi lançado o Hokuto no Ken, haveria apenas um estilo, o estilo Nanto Seiken, que era utilizado pelo antagonista do mangá, no caso o Shin. Então quando foi lançado o mangá de Hokuto no Ken, originalmente, haveria apenas o estilo Hokuto Shinken, do Kenshiro, e o Nanto Seiken, do Shin, que seriam os dois estilos mais fortes das artes marciais chinesas. E aí, enquanto que o Hokuto Shinken ele é um estilo interno, que ataca órgãos internos através dos pontos de pressão do Keiraku Riko, o estilo Nanto Seiken é um estilo externo, ou seja, ele ataca de fora para dentro, através de perfurações, retaliações e etc. E tanto o Kenshiro quanto o Shin, eles eram proibidos de se enfrentar, eles eram proibidos de lutar um contra o outro por conta de seus estilos serem muito fortes. Mas como o Shin quis roubar a noiva do Kenshiro, Yuria, isso acabou levando os dois ao combate, aquele primeiro combate que o Kenshiro acaba sendo derrotado. Então o Shin foi quem quebrou essa regra, essa lei de que não poderia haver uma luta entre Hokuto e Nanto. Posteriormente foi revelado que o Jag foi quem fez a cabeça do Shin para que ele sequestrasse a Yuria. Então isso foi o que aconteceu originalmente com o Nanto Seiken, porém como o mangá fez muito sucesso, o mangá de Hokuto no Ken fez muito sucesso, o estilo Nanto ele foi muito expandido e aí ele passou a ser o estilo não apenas dos inimigos do Kenshiro, mas também de muitos de seus aliados. Então várias seitas, várias ramificações do Nanto Seiken foram criados pelo Buroso. É dito que existem 108 ramificações do Nanto Seiken, dentre as quais temos as 6 ramificações mais fortes, conhecidas como Nanto Hokusei. Você tem esses estilos, esses vários estilos muito bem espalhados, ao contrário do que acontece com o Hokuto Shinken, onde você só tem um estilo, ou se você quiser você pode considerar o Hokuto Ryuken também, apesar de serem dois estilos um tanto quanto diferentes, apesar da mesma origem, da mesma raiz. Só que depois da grande explosão nuclear, da grande hecatombe nuclear que acontece no planeta Terra, o Nanto Seiken ele acaba se subdividindo. De um lado você tem os praticantes de Nanto que buscam a paz, e do outro você tem os praticantes de Nanto que buscam supremacia, que querem dominar o mundo e oprimir os mais fracos. E o destino de Nanto ele cai em grande desgraça quando o Yuda, que ele está regido pela estrela da beleza, ele acaba traindo o Nanto Seiken e se alia ao Hao, que é o grande imperador do último milênio. Ele acaba levando com ele 27 escolas do estilo Nanto Seiken, que passam a ser aliadas do Hao. Só que futuramente é revelado que tudo isso foi um plano do Solter. Do Solter, que é outro integrante do Nanto, praticamente é o líder de Nanto, que tinha seus próprios fins em causar essa confusão, em causar esse caos. Bom, pessoal, essa foi a história do estilo Nanto Seiken. Agora vamos falar das suas divisões, de todas as divisões conhecidas.
Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e é fácil para mais pessoas. Quero agradecer ao pessoal do Clube de Membros, aí, o Murilo Fontes, por sempre nos ajudar em todos os nossos vídeos. E se você tem interesse em entrar para o nosso clube, é só você clicar aqui embaixo no Seja Membro. Então, vamos falar sobre os diferentes estilos do Naruto Seiken. Bom, inicialmente temos os integrantes do estilo Naruto Hokusei, que são 6 integrantes mais fortes do Naruto Seiken. Originalmente, há muito tempo atrás, cada um dos integrantes do Naruto Hokusei, ele era o protetor de um dos portões do Palácio do Imperador Chinês. Então, 6 portões, 6 estilos. E é curioso que cada um dos praticantes do Naruto Hokusei tem o seu nome associado com uma ave. Grande parte dos estilos do Naruto Seiken são relacionados a algum pássaro. Os estilos do Naruto Hokusei são os seguintes. Inicialmente nós temos o Naruto Hakuroken, o punho da garça branca. É um estilo que se baseia muito em chutes e utilizar golpes com a mão aberta. Ele é representado pela estrela da benevolência, a Jinsei. Seus praticantes são o Shu e o Jinji, que aparece em Hokuto no Ken 4. O próximo estilo é o Naruto Houken, o punho da fênix. É um estilo de luta que não tem posturas e que se baseia principalmente em ataques com grande força e velocidade. Seus praticantes costumam ser muito fortes, muito ágeis e costumam usar essas habilidades para retalhar o inimigo. Ele é regido pela estrela da liderança, a Shousei, e tem como principais praticantes o Ogai e o Solter, o seu discípulo. A próxima é o Naruto Kokakuken, que é o punho do flamingo, que é um estilo que utiliza ataques de longa distância. Você utiliza cortes na vertical que atinge os inimigos a longa distância. Seu sucessor é regido pela estrela da beleza, a Yosei, e no anime, no mangá, ele é representado pelo Yuda. O próximo estilo é o Naruto Koshuken, o punho da águia, que é um estilo que se baseia em utilizar ataques perfurantes, utilizar a mão para perfurar os inimigos, bem como em chutes voadores. O seu sucessor, ele segue a estrela do martírio, a Junsei, e os seus principais praticantes são o Shin, o Fugen, que é do OVA, e o Jugai, que também é do OVA. O Jugai, que foi colega do Shin, e o Fugen, que foi o mestre do Shin. O próximo estilo é o Naruto Saigo no Sho, o último general de Naruto, que é o título que é detido pelo principal membro do Naruto Hokusei. O dever desse membro é se unir a Hokuto em tempos de crise, unir Naruto e Hokuto em tempos de crise para que eles possam encontrar a paz. O sucessor é regido pela estrela da Mãe Misericordiosa e tem como principais representantes e o Dharma, que aparece num dos OVAs. E por fim temos o Naruto Suichoken, que é o punho do cisne. Os movimentos desse estilo são comparados à graciosidade de uma ave aquática. Porém, ele possui terríveis ataques de retaliação, que acaba retalhando os inimigos. É o estilo do Naruto Hokusei que tem mais praticantes nas obras de Hokuto no Ken, e a estrela dele é a estrela da justiça, o Jisei. Os praticantes são o Rei, o Hofu, que aparece no Gaiden, a Linlei, que aparece também no Gaiden, eles seriam os mestres do Rei, o Amiiba, sim, esse é o estilo do Naruto Seiken que o Amiiba praticou, apesar de ele ter sido considerado um péssimo aluno e não ter aprendido o estilo completamente. E por fim, a Zaki, que aparece nos jogos da Banpresto. Bom, agora vamos falar de outras artes canônicas do Naruto Seiken, que aparecem no mangá originalmente, que são as seguintes. Inicialmente temos o Naruto Ryokuken, o punho da asa conjunta, que utiliza técnicas de corte vertical. Esse é o estilo do Dagar, aquele capanga do Yuda. Temos o Naruto Jarogeki, o
Punho do Lobo Maligno, que é uma técnica de esquartejamento e de corte de origem desconhecida. E esse estilo, pessoal, é o estilo do Jag. Sim, o Jag ele misturou Hokuto Shinken, um Hokuto Shinken incompleto, é verdade, mas um Hokuto Shinken, que não é de um sucessor, com o estilo de Nanto. Nanto Muouken, que é o Punho Silencioso. É um estilo de assassinato que baseia-se no uso de técnicas e de armas para eliminar os seus inimigos de maneira silenciosa. O praticante desse estilo é o Coronel de Golan. Nanto Soyoken, o Punho dos Gaviões Gêmeos. Esse é um estilo que se baseia em ataques simultâneos, de cortes horizontais e verticais ao mesmo tempo. Normalmente os praticantes desse estilo aparecem em duplas. Em Hokuto no Ken, os dois praticantes mais conhecidos são os irmãos Harley. E por fim o estilo Nanto Souzanken, o Punho Cortante Gêmeo, que também é um estilo duplo, né? Um estilo que você tem sempre dois lutadores, que se baseia em malabarismo com facas, que fazem movimentos para frente e para trás entre os seus sucessores. Em Hokuto, quem utiliza esse estilo são a dupla Beiji e Hiji. Bom, agora vamos falar dos estilos semi-canon, aqueles que aparecem em obras que a canonicidade é questionada. Inicialmente, os estilos que aparecem nos Gaidens, que são os seguintes. O Nanto Riekan, que é o Punho da Andorinha, que é o estilo especializado em facadas no ar. É outro estilo que também aparece em duplas e que é praticado pela dupla Haka e Hiron. O estilo Nanto Risuiken, que é o Punho do Martim Pescador. Ele é subordinado ao Nanto Hakuroken e utiliza principalmente técnicas de chute. Seus praticantes são Masaya e a Karen. Nanto Kojakuken, o Punho do Munya Vermelho. É um estilo subordinado do Nanto Kokakuken e se orgulha de ser um estilo gracioso, porém mortal. O seu principal praticante é o Zan. Nanto Ryouken, o Punho da Gaivota Flutuante. É um estilo que se baseia em ataques aéreos. O seu principal praticante é o Ryuro. Nanto Shinshoken, o Punho do Garuda. É um estilo que utiliza uma velocidade muito alta para causar uma fricção. E aí os seus golpes não apenas têm um efeito cortante, mas como ele também pode queimar, torrar os seus inimigos. Esse é o estilo do Garuda. E por fim o estilo Nanto Shugaken, o Punho Presa do Falcão. É um estilo que utiliza ondas de vácuo para retalhar os seus inimigos. E o seu principal praticante é o Habaki. E agora vamos falar dos estilos dos livros. E sim, Hokuto no Ken tem livros, ele tem novels e tem estilos de Nanto que são os seguintes. Inicialmente o Nanto Hakushuken, o Punho da Águia Branca, que é um estilo que foi banido do Nanto Seiken porque utiliza muitos ataques com hipnose e outras paradas que o pessoal de Nanto não vê com bons olhos. Eles são utilizados pelos descendentes de Darda. Nanto Kokushoken, que é o Punho do Corvo Preto, um estilo muito violento e que costuma atacar os seus inimigos com muitos cortes muito rápido e de maneira muito brutal. É o estilo do Koen. Nanto Yakyoken, o estilo da Coruja da Noite. É um estilo que tem duas posturas. Uma postura mais silenciosa, utilizando os braços para reproduzir as asas silenciosas de uma coruja. E uma postura utilizando chutes poderosos em referência às garras da coruja. É o estilo do Belmont. E por fim o Nissin Nanto Seiken, o falso punho sagrado da Ursa Sul, que é um estilo meio falso do Nanto Seiken. Ele não faz parte do Nanto Seiken e que é praticado pelo Zaimon. Bom, agora vamos falar dos estilos filler, aqueles estilos que não são reconhecidos oficialmente e que aparecem em materiais filler. Inicialmente vamos falar dos estilos que aparecem no anime, que são os seguintes. Nanto Anshoken, o Punho do Sino Sombrio. Sim, sino, o punho do sino. Rapaz, tem umas coisas aí no anime que a Toei fez que, pelo amor de Deus. Esse também é um estilo que utiliza hipnose, só que essas hipnoses vêm de sinos,
Daí o nome, né? Estilo dos sinos. Só que ao contrário do outro estilo, essa aí não foi banido. Não sei porquê. Quer dizer, eu sei porquê, porque é filler. Mas enfim, esse é o estilo do Zarya. Nantopakusatsu Ken, né? O punho da morte explosiva. É um estilo que se baseia em utilizar lâminas escondidas e explosivos. E é curioso porque esse seria o estilo do Jackal. Só que no mangá, o Jackal, ele não utiliza nenhum estilo de arte marcial. Ele é um cara que tem dinamite, que tem explosivo e que usa esses explosivos para destruir os inimigos. No anime transformaram numa arte marcial. O Nanto Fuchasan, corte do moinho de vento. Basicamente é pegar um machado de lâmina dupla e sair girando em cima da sua cabeça como se fosse um moinho de vento. Sim, essa é a técnica da arte marcial. O seu praticante é o Baron. Nanto Hyakuzan Ken, o punho dos 100 cortes. Consiste em utilizar facas e bumerangues para retalhar o inimigo. O seu principal praticante é o Dante. Não esse Dante, esse Dante. Nanto Jabenken, o punho do chicote da cobra. Basicamente, ele usa um chicote em formato de cobra e utiliza ataques tão rápidos que parecem que são vários chicotes. O principal usuário desse estilo é o Junk. Nanto Komori Ken, o punho do morcego. Basicamente é um estilo que envolve utilizar planadores e garras. Planadores para planar e para voar e garras para retalhar o seu inimigo. E também provavelmente o uso dessa roupa ridícula aí que vocês estão vendo. Esse estilo é utilizado por alguns capangas da Madame Patra. Nanto Nigen Rodan, a bola de canhão humana. Sim, esse é o nome do estilo, a bola de canhão humana. E o estilo, realmente o nome, ele já mostra o que é o estilo. O cara é colocado num canhão, ele é disparado, ele como se fosse uma bola de canhão. Ele, quando chega numa parte mais alta, quando ele está mais alto do que o adversário, ele cai com a sua espada, ele retalha o seu adversário quando na queda, ou então crava a espada para matar o seu inimigo. É utilizado pelo Garek e pela Gold Wolf Army. Nanto Recharro, o canhão do trem. Basicamente é o uso de um trem como arma. É isso. E essa é a arte do Toda. Nanto Ryujin Ken, o punho do deus dragão. Basicamente é uma arte marcial que utiliza pirocinese para replicar o sopro de um dragão, ou então criar ilusões no formato de dragões para surpreender e atacar os seus inimigos. Quem usa essas técnicas são a Madame Patra e o Dragon. E por fim o Nanto Shotenken, que é o punho flutuante. É um estilo que utiliza pseudo-teletransporte e cartas de baralho para retalhar os seus inimigos. Esse é o estilo do Joker. Além dos animes, os videogames também têm alguns estilos não reconhecidos de Nanto, que são os seguintes. Tem o Nanto Gazei-ken, tem o Nanto Gashoken, que é o punho do orangotango. Punho do orangotango, gente. Assim, apesar disso, é importante lembrar que esse punho do orangotango, ele aparece mais como se fosse um estilo de zoeira, tanto que ele não é reconhecido dentro do Nanto Seiken. Ele é praticado pelo Gyaran. Nanto Rishouken, que é o punho crescente, um dos grupos subordinados ao Nanto Hakuroken. É o estilo do Zep. E por fim, o Nanto Kokuken. Bom, para finalizar, vamos falar especificamente de um jogo que é o Hokuto no Ken 4, né, que é um jogo que não é canônico, que é um jogo completamente filler e que meio que reescreve a história de Hokuto no Ken. E ele traz uma espécie de Nanto Hokusei falso, com 6 artes invertidas, que basicamente eles são as formas invertidas do Nanto Hokusei original. E durante a história desse Hokuto no Ken 4, essas técnicas invertidas elas foram banidas do mundo devido à sua grande crueldade. Mas depois de todo o cataclisma
de todo o cataclisma nuclear que aconteceu, elas acabaram voltando à superfície, acabaram voltando a ser utilizadas nesse universo de Hokuto no Ken 4. E elas são as seguintes: Urananto Gaiken, o punho reverso das garras flamejantes. O seu sucessor, ele nasceu sob a estrela do mal, a Jaku no Hoshi, e a técnica utilizada pelo Barra. Urananto Hakyoho Ken, o punho reverso do leopardo branco. O seu sucessor nasceu sobre a estrela do desprezo, né, que é o Asakeri no Hoshi, e esse é o estilo do Delmon. Urananto Ryu no Shou, o general condenado da Urananto Seiken, que é o equivalente ao grande general de Nanto, só que invertido. E é curioso que em Hokuto no Ken 4 ele é ocupado pela irmã gêmea da Urananto Kyuketsu Ken, é o punho reverso sugador de sangue. O sucessor nasceu sobre a estrela frenética, né? Porque o cara é frenético, que é Kyoran no Hoshi. E o praticante é Kuruja. A Urananto Ryuoken, o punho reverso do Rei Dragão. O seu sucessor nasceu sobre a grande estrela amaldiçoada, que é a Daikyo no Hoshi, e o praticante no jogo é o Garg. E por fim, a Urananto Sekshaken, o punho reverso da serpente vermelha, que nasceu sobre a estrela amaldiçoada. O outro era a grande estrela amaldiçoada. Esse é só a estrela amaldiçoada, né? Que é a Noroi no Hoshi. E o praticante no jogo é um Merd. Provavelmente é um inimigo de Merd. De merda, né? Mas enfim. E aí, para finalizar, vamos falar que além todos esses estilos, de todos esses praticantes, também existem dois praticantes do Nanto Seiken que não tem o seu estilo revelado nem no mangá, nem no anime, nem em lugar nenhum. Que são o Nevada, que é um capanga direto ali, um tenente do Amiiba, e o Rizo, que é um grande amigo, um grande companheiro ali do Shu. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Nanto Seiken. Qual é o estilo de Nanto que você mais se interessou? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!